Olá, queridos, passando por aqui para deixar uma palavrinha do céu para o teu coração nesse início de noite. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro foi preso, a igreja orou por Pedro. Estava em constante oração para que Deus libertasse Pedro. E olha que eles estavam passando por uma perseguição terrível. Tinha muita gente sido ordenado para matar os cristãos. Inclusive, Tiago tinha sido acabado de ser morto ao fio da espada. Mas mesmo assim a igreja estava orando pela libertação de Pedro. E a Bíblia vai dizer que quanto mais a igreja era perseguida, mais eles se uniram em oração em prol do crescimento da igreja. E sabe o que eu aprendo nessa passagem sobre Pedro? É que ainda que esteja difícil, ainda que seja árduo, ainda que arranque lágrimas dos nossos olhos, não podemos perder a esperança e continuarmos firmes em oração. Porque a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia vai dizer que Pedro estava sendo preso e a igreja estava de joelhos em prol da vida de Pedro. Ei, o inimigo está vindo contra a tua vida, está tentando te calar, está tentando te paralisar, está tentando impedir você de orar, te colocando contra Deus, porque é isso que ele faz. Ele vem com a caderneta maligna dele tentando nos colocar contra Deus. Ah, mas Deus não fez, Deus não faz, Deus ele permitiu isso, por que, que o marido está assim, por que, que a mulher está assim, por que, que a vida sentimental continua assim, por que, que você ainda continua indo na igreja se o filho está nas drogas, se a filha está na prostituição, se a vida vai de mal a pior, você ainda vai orar? Isso que ele fala quando a gente curva o joelho em meio aos problemas, em meio aos vendavais da vida. E ele tentou fazer isso com a igreja também, na época de Pedro. Só que a igreja estava unida. Quanto mais perseguida, a igreja se mantinha unida. Sabe por quê, queridos? Porque a perseguição faz a igreja crescer, se unir. E sabe o que faz a igreja ficar dividida? Sabe o que faz a igreja voltar atrás? É a infiltração. As pessoas que são infiltradas em nosso meio com fofoca, dissensão, com levantes, com perseguição, com inveja, com calúnia. Isso faz a igreja diminuir. Isso tenta fazer a igreja ficar fria. Porém, a perseguição, ela sempre fez a igreja crescer. E eu vim aqui nessa noite, nesse princípio de noite, para falar para você, não pare de orar. Porque enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. E sabe o que Deus fez? A Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo. E Pedro foi solto, foi livre da prisão. E Pedro chega lá para aqueles discípulos, para aqueles homens e para aquelas mulheres de Deus. E eles viram o poder de Deus na vida de Pedro através da oração deles. Ei, você também vai ver o milagre chegar na tua casa através das suas orações. Você vai ver o filho liberto, a filha liberta, o marido liberto, a esposa liberta, a família liberta, livre das dores, livre das enfermidades, livre. E eu creio, em nome de Jesus, que as prisões, elas vão se abrir, você vai ser livre. Livre da enfermidade, livre da vergonha, de não poder quitar as dívidas, de não poder ter uma vida digna. Deus, ele está chegando aí para acalmar essa tempestade, para dizer assim, ó, continua orando porque vale a pena, eu vou mover com o sobrenatural. Que Deus, ele te abençoe e não abra mão da tua vida de oração, porque a oração de um justo, ela pode muito sim em seus efeitos, e é por isso que o inimigo luta, para que você não ore, para que você não busque, para que você não firme, porque ele sabe que através da sua busca, da intensificação da tua oração, o milagre acontecerá. Que Deus, ele te abençoe. Ore, porque o milagre te espera.